Pai, eu te agradeço pela tua serva. Eu sou testemunha do instrumento da vida, da consagração, da dedicação, da fidelidade da tua filha dentro de casa, fora de casa, na igreja, em tudo que ela faz. E eu tenho certeza que o Senhor a usará mais uma vez, como sempre tem usado. Toda vez que ela se dispõe, que ela diz sim, o Senhor vem com o teu poder e usa a vida da tua serva. Que a tua palavra gere em nós, não só a compreensão, mas a mudança que precisamos, em nome de Jesus. É uma responsabilidade sempre e a gente treme para compartilhar a palavra do Senhor. Mas eu quero compartilhar aquilo que o Senhor trouxe no meu coração. Quero ser fiel à palavra do Senhor. Estou aqui apenas como um canal e eu me humilho diante da poderosa mão do Senhor, para que eu possa ser fiel para compartilhar com você exatamente o que Ele colocou no meu coração. Não quero falar nenhuma palavra a mais e nenhuma palavra a menos. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, apenas como um canal, para dizer para o Senhor que eu estou à tua disposição. E eu quero, Senhor, ser apenas a boca do Senhor, para que o teu Espírito Santo comunique com toda a minha limitação. O Senhor possa ir além e comunicar no coração de cada um a tua mensagem, aquilo que vai ficar, ó Deus, registrado, para que possamos viver tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa mensagem eu posso chamar de A Revelação da Presença do Senhor. Eu não vou ler o texto, mas eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta comigo. Eu incentivo você para vir para a casa do Senhor com a palavra de Deus, nem que seja no seu celular. Muitas vezes a gente vê os versículos aqui e a gente se acomoda em ir para a igreja com a palavra, com a espada. Eu quero te incentivar a ter a sua Bíblia, e você vir com ela. Todos que estão com a sua Bíblia, se estiver também no celular, pode abrir em João, capítulo 11, de 1 a 37. Está ali falando sobre a história de Lázaro, da morte e ressurreição de Lázaro. E eu não vou ler todo o capítulo, que vai de 1 a 37, é um capítulo comprido, mas eu gostaria que você lesse na sua casa, que você estudasse a palavra de Deus. Incentivo você a ter esse tempo todos os dias por fome da palavra e conhecimento dela, amém? Mas eu vou citando alguns versículos, então eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí. Quantas vezes, queridos, eu só vou dar uma passada no geral. Lázaro era irmão de Marta e de Maria. Maria era aquela que foi prostituta, mas um dia se encontrou com o Senhor numa reunião onde ele estava recebendo um jantar. E ela ali, reconhecendo os seus pecados, chorou nos pés de Jesus, lavou os seus pés com as suas lágrimas, se humilhou, enxugou com seus cabelos. Essa é a irmã de Lázaro. E eles eram muito amigos de Jesus. Marta e Maria tinham muito relacionamento. Lázaro era chamado de amigo mesmo. Eles tinham um relacionamento chegado, estavam sempre em comunhão. Uma certa vez Marta e Maria estiveram na casa de Jesus e Maria ficou aos pés de Jesus para ouvir a ministração. Tinha sede, enquanto Marta estava lá ocupada fazendo seus afazeres, cozinhando. E elas tiveram ali a sua experiência com o Senhor, onde Marta reclamou: Jesus não está vendo que Maria não vem me ajudar? E Jesus disse: ela escolheu a boa parte, estar aos meus pés e me ouvir. Não que você, mulher, vai tomar isso daí por exemplo e falar assim: agora eu não vou mais trabalhar na minha casa, porque eu vou escolher a boa parte. De manhã até a noite eu vou buscar o Senhor e vai ficar a pilha de louça para lavar, comida sem fazer. Não há nada disso que a palavra de Deus diz. Mas nós devemos priorizar estar com o Senhor. Então, um dia Jesus estava em outra cidade e recebeu a notícia de que o seu amigo Lázaro estava muito enfermo e que estava morrendo. E Jesus se demorou um pouco mais ali onde ele estava, mais 2 dias quando ele recebeu essa notícia. E depois, quando ele chegou na cidade, Lázaro já estava morto fazia 4 dias, já estava cheirando mal. E aí começam as experiências onde eu vou entrar aqui na palavra. Quantas vezes, queridas, essa foi a frase tanto de Marta e de Maria: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes pensamos que Jesus não está presente quando coisas ruins nos acontecem?
Muitas vezes nós pensamos, cristão não pode passar por dificuldade. Eu sou filho de Deus, eu sirvo a Deus e eu não aceito, já vi crente brigar com Deus, eu não aceito passar por isso, e briga com Deus. Mas o Senhor, queridos, nos permite passar provas. Ele permite que a gente passe por situações difíceis, mesmo Ele estando presente, né? E quantas vezes nós achamos que Ele não estava ali? Quando nós esperamos que coisas acontecessem que não aconteceram do jeito que nós queríamos. Talvez aqueles que passaram por um abuso perguntam, onde estava Deus naquele momento? Eu já ouvi tantas pessoas dizer, onde estava Deus? Quando Ele permitiu que eu passasse por aquilo que eu passei. Onde estava Deus quando você sofreu aquele acidente? Né? Muitas vezes nós nos questionamos, onde o Senhor estava? Como Maria disse, mestre, se o Senhor estivesse aqui, talvez isso não teria acontecido. Nós pensamos muitas vezes que Ele não está presente. Pensamos às vezes que Ele está demorando. E eu quero dizer para você, Jesus se demorou. Quando Ele ficou sabendo que Lázaro estava enfermo, Ele ainda passou mais 2 dias na cidade. Pense, queridos, naquela época não tinha carro, não tinha avião, né? Era tudo você montava no jegue e tinha que demorar ou ir a pé para outra cidade. Quer dizer, Ele se demorou mais 2 dias, ainda teve a viagem, chegou lá, Lázaro já estava morto fazia 4 dias. Se você tivesse a notícia que um amigo muito chegado seu estivesse doente, o que você faria? Participa comigo, vocês estão acordados, gente? O que você faria se você recebesse uma notícia que seu amigo estava muito doente? Eu iria correndo até, eu vou fazer alguma coisa, né? Mas no pensamento de muitos, Jesus se demorou ali. E eu quero dizer para você, queridos, Deus não demora, Ele sempre chega na hora certa. Ele vai chegar na hora de fazer o teu milagre acontecer. Eu quero dizer para você que se Jesus tivesse chegado na hora, tivesse deixado tudo que Ele estava fazendo e fosse para lá, Ele ia encontrar Lázaro apenas enfermo. E seria mais uma cura que Jesus realizaria. Mas Jesus se demorou porque Ele estava esperando. Ele disse para os seus discípulos, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas como assim? Se Lázaro morreu, estava enterrado, aquela enfermidade não era para a morte? Não, porque Jesus tinha o plano de ressuscitá-lo e isso glorificaria o nome de Deus. Então o Senhor não chega atrasado, queridos, o Senhor chega na hora de fazer o seu milagre, na hora que você precisa, Ele está presente e Ele nunca vai te deixar na mão. Diga para quem está do seu lado, Deus nunca demora. Ele chega na hora. Quando essa frase, queridos, a gente pode ler essa frase com 2 conotações diferentes. Na visão de uma pessoa frustrada, decepcionada com Deus, seria uma revolta. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantos já brigaram com Deus? Se o Senhor estivesse presente, por que foi me acontecer isso? Eu não esperava, por isso eu te sirvo. Eu não mereço o que eu estou passando, o Senhor é injusto. Muitos crentes não têm coragem de dizer isso para Deus, mas sentem. E não falam para Deus o que estão sentindo. Marta e Maria não colocaram essa frase nessa conotação. Elas não estavam frustradas com Deus, elas não estavam decepcionadas com Ele. Quando elas falaram isso, era porque elas sabiam, mestre, se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que o Senhor faria algo e não chegaria nessa situação. Com o coração totalmente quebrantado. Nós podemos ter uma posição de decepção e frustração, ou podemos ter uma posição de fé, onde a revelação da presença de Deus muda tudo. Quando nós sabemos que Ele está presente, um mestre, se o Senhor estivesse aqui. Quando nós recebemos essa revelação de que Ele está presente, tudo muda. E eu queria que você pudesse perceber algumas coisas que faz a diferença quando nós temos a visão de que Ele está presente. A primeira coisa é que tudo que está morto renasce. Quando Ele chegou, Lázaro estava enterrado, fazia 4 dias. Cheirava mal, mas Ele disse, Lázaro, vem para fora. O que morreu na tua vida, querido? Querida, o que tem morrido? Seus sonhos? Sua esperança? A sua alegria? O que morreu na sua vida que o Senhor precisa ressuscitar através da revelação da presença dEle? O que tem morrido na sua vida? A Bíblia diz que ainda que uma árvore esteja cortada
pela raiz, ao cheiro das águas, ela brotará. O que morreu em você? Muitas vezes a gente ouve essa frase assim: a esperança é a última que morre, né? Mas se não tiver mais esperança, acabou tudo. Porque o que nos sustenta é a esperança da vinda dele, o que nos sustenta é a esperança. Mas a Bíblia diz que, ainda que esteja tudo cortado, ao cheiro das águas, essa esperança vai brotar. Nós temos que ter esperança. Se a esperança morreu na sua vida, você precisa ter a revelação da presença dele e deixar que ele ressuscite aquilo que estava morto. Na presença dele, certas coisas não acontecem. Se você pudesse ver Jesus sentado na mesa da sua casa, enquanto você está fazendo a sua refeição, talvez a sua oração não seria: Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém, já com o garfo no bife, né? Já tendo engolido algumas garfadas, né, amor? Que nem às vezes o Davi que fala, já orou? Né? E às vezes a gente na correria esquece até, se nós tivéssemos a visão que o Senhor está sentado à nossa mesa, nós teríamos um coração mais agradecido. Senhor, eu te agradeço porque não falta alimento na minha mesa. Eu teria compaixão daqueles que não têm o que comer, pensaria nos necessitados, oraria pelos necessitados. Se eu tivesse a visão de que o Senhor está sentado na minha mesa, talvez aquela fofoca, talvez falar mal daquelas pessoas não aconteceriam ali, porque Ele está presente. Quando nós temos a revelação da presença do Senhor na nossa vida, as coisas ficam diferentes. Mas às vezes a nossa visão está tão obscura. Se nós tivéssemos a visão e a revelação da presença do Senhor sentado no nosso carro, talvez aquela briga de trânsito não aconteceria. Sabe quando você gesticula, bota a cabeça para fora, né? E quer crescer, dá aquela buzinada, talvez se você estivesse com ele sentado no banco do seu lado, o seu comportamento seria diferente. O que nós temos feito sem a revelação e sem a visão de que ele está presente? Se você pudesse ter os teus olhos abertos e visse Jesus sentado no sofá da sua casa, talvez você não assistiria aquele filme, talvez você passaria aquelas cenas. Se você pudesse ter a visão de Jesus dentro da sua casa, no seu dia a dia, talvez aquelas brigas, aquelas discussões não aconteceriam. Talvez se você tivesse a revelação da presença de Jesus, talvez você não entrasse naquele site. Talvez você não acessasse determinadas coisas. Quantas vezes, queridos, nós perdemos essa revelação da presença do Senhor? Quando Ele se revela a nós, sonhos que estavam mortos, a esperança ressuscita, tudo que estava morto na sua vida ganha vida. Quando nós temos a visão de que Ele está presente, nós temos atitudes diferentes. Nós não precisamos ser mascarados, né? Eu vou mostrar diante das pessoas que me conhecem que está tudo bem. Mas muitas vezes, queridos, dentro da nossa casa nós relaxamos e somos quem nós somos. E esquecemos de que lá dentro da nossa casa Ele está presente. E muitas vezes a nossa atitude não tem sido diferente. Quando nós temos essa revelação, o medo se vai. Jesus, quando estava dormindo no barquinho, veio aquela tempestade, os discípulos estavam com Jesus no barquinho, Jesus dormiu. E começou aquela ventania. Se tem um negócio que eu tenho pavor é de vento. Quando você mostrou aquele furacão para mim, eu falava assim, nossa, só de ver de longe eu acho que já dava um treco. Eu não moraria naquela região nunca, né? Acho que minha mãe fala assim, que era o que minha avó botou medo na gente. Porque dava um vento, a casa a casa dela não tinha forro, era só telha, e ela tinha medo de destelhar tudo. Ela enfiava a gente debaixo da cama, abria guarda-chuvas em cima da cama, porque às vezes goteirava, e quando começava aquela ventania, a gente entrava em pânico junto com ela. Mas eu imagino os discípulos com medo daquela tempestade no barquinho, as ondas, né, e o barco chacoalhando, eles, agora nós vamos naufragar. A gente acorda, alguém acorda Jesus aí que ele está dormindo. Como que ele tem capacidade de dormir nessa tempestade? Mas eles se esqueceram, talvez não tiveram a revelação de que Jesus estava no barco. E mesmo ele dormindo, ele estava no barquinho.
Queridos, o medo, quando nós temos a revelação da presença dele, o medo vai embora. Porque Jesus, quando acordou, disse: vocês são de pouca fé. Crente bully, né? De pouca fé. E vocês não estão vendo que é só eu dizer para o mar acalma, para o vento, e ele para. E quando Jesus deu ordem para o vento, parou e veio a bonança e o medo se foi. Quando nós temos a revelação de que Jesus está presente na nossa vida, independente da circunstância que nós passamos. Talvez você esteja passando um grande apuro financeiro. Jesus está no seu barquinho. Você tem que lançar fora o medo, porque não, a tua provisão vem das mãos do Senhor. Não é aquilo que nós podemos fazer. Às vezes nós trabalhamos, mas o Senhor dá para aqueles que descansam nele. Ele disse que ele te dá enquanto você dorme. Então não é para você dormir o dia inteiro e ficar preguiçoso e não ir trabalhar, não. Ele te dá enquanto você descansa nele. Que o medo possa ir embora, porque o Senhor vai prover para a sua casa. Se nós pudéssemos ver que ele está presente aqui e agora. Que Jesus foi o primeiro a chegar. Antes de nós entrarmos aqui, o Senhor já estava aqui e ele veio para receber a tua adoração. Se os nossos olhos se abrissem, se os nossos olhos se abrissem e nós pudéssemos ver Jesus, a nossa adoração seria diferente. A nossa forma de adorar não seria uma forma religiosa. Olha o que aconteceu com aquela mulher em João 4, a mulher samaritana. Quando ela estava ali, encontrou com Jesus, sabia que ele era um rabi, ele começou a falar com ela, pedir água. Ela já logo aproveitou, ele é um mestre, então eu vou perguntar para ele, onde é o lugar que se deve adorar? E começou a discutir com ele. Olha, os samaritanos dizem que é no monte, né? Os judeus dizem que é no templo. Onde é que se deve adorar? Sabe o que Jesus disse para ela? Ah, se você soubesse. Quem é aquele que está falando com você? Se você tivesse a revelação da minha presença, você não ia ficar perguntando que lugar que é para adorar. Você ia se render aos meus pés, você ia me adorar. Porque a adoração é para a pessoa dele, não é um lugar físico. Queridos, quando nós perdemos essa paixão, nós nos tornamos mecânicos. E às vezes, quando nós nos tornamos mecânicos, nos tornamos religiosos. Como que você era quando você conheceu Jesus? Teu primeiro amor. Lembra aí quando você ouviu falar de Jesus? Como era a tua paixão? Hein, Jana? Como era o teu... Você queria falar de Jesus para todo mundo? Você queria que todo mundo tivesse essa alegria que você recebeu? E de repente o tempo vai passando e você vai deixando se esfriar. E nós entramos na religiosidade. E ficamos mecânicos. E a nossa adoração não passa de canções que não tocam mais o coração do Senhor. O Senhor quer que você tenha a revelação da presença dEle, porque a tua adoração vai ser diferente. O Senhor quer te revelar a pessoa dEle. Sabe, queridos, religiosos são polêmicos. Ficam discutindo, eu penso isso, essa é a minha visão. Né? Religioso quer debater, olha, essa é daqui a doutrina que eu acredito. Mas adoradores não são assim. E o Senhor não está em busca de religiosos, Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor passam por Tanabi e Ele está procurando nesse exato momento corações verdadeiros adoradores que se rendem na presença dEle. Que o Senhor possa me encontrar, possa te encontrar como um verdadeiro adorador que se rende, que não está preocupado com isso ou aquilo, com regras, mas está preocupado em agradar o coração do Pai. Muitas vezes faltando essa revelação, nos falta essa sensibilidade na presença do Senhor. E quantas vezes nós nos tornamos durões, não choramos mais na presença dEle, não deixamos mais o Senhor tocar a nossa alma. Queridos, a presença do Senhor traz liberdade. É como o pastor Fernando ministrou, quando às vezes eu não fui, né? Porque no mundo só uma vez de criança que eu
fui com uma prima pular carnaval, da minha mãe me explicou tudo direitinho como funcionava em casa, nunca mais. Mas então eu não conheci o mundo, nunca fui para uma balada. Mas a gente, às vezes, eu me apego mais porque eu gosto, amo esporte, eu sempre falo isso aqui. Então eu vibro, assistir jogo da seleção é uma adrenalina, né? Quem já assistiu comigo, eu não consigo ficar parada, eu não consigo sentar. Né? Parece que estou eu que chutando a gol, parece que eu que vou ter que defender. Então eu corro para lá, corro para cá. E eu fico imaginando se estivesse ali no estádio, aquela emoção. E muitas vezes a gente consegue dar essa emoção no futebol. A gente vê aquela torcida da ola, fica a coisa mais linda. O ginásio pulando, você não consegue nem ouvir, às vezes, né, quem está narrando o jogo. Mas quando nós viemos para a casa do Senhor, nós não somos tão intensos. Não é verdade? Parece que fica uma coisa tão mecânica, tão fria, congelada. Aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. E o Senhor está nessa casa, o Senhor está na tua vida. E você tem que ser livre para adorar a Ele. Se você crê nessa verdade, você toma posse dessa verdade. Aplauda o Senhor com toda a tua força. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser livre da religiosidade. Eu quero viver para te adorar. Queridos, nada mais nós vamos levar dessa vida. Você pode construir casa, a melhor casa na cidade. Você pode ganhar muitos bens. Nada você vai levar daqui. Quando os teus olhos se fecharem aqui, você não vai levar nada para o céu. Aquilo que você construiu na eternidade, é lá que está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Aonde está o teu coração? É lá que está o teu tesouro. O meu coração não está nessa terra. Eu posso perder os bens. Não temos muitos. Mas eu quero construir tesouros no céu. E o Senhor está em busca disso. Pessoas que o adorem de verdade. Que tenham liberdade na sua presença. Que desejam adorá-lo. Porque é tudo que nós vamos fazer no céu. Se você acha monótono, se você acha que está demorando demais, eu quero te perguntar: o que você vai fazer no céu? O que você vai fazer no céu? Eu não creio que a adoração é monótona. Eu creio que o Senhor vai nos surpreender quando nós estivermos lá. Como vai ser lindo aquilo que está nos aguardando, e eu não vejo a hora de estar ali. Aonde o Espírito de Deus está, aonde tem a revelação da presença dEle, eu sou livre. Eu sou livre das cadeias. Eu sou livre do pecado. Quando nós temos a revelação da presença do Senhor, Ele nos liberta das cadeias do pecado. Eu não tenho mais prazer naquele lixo. O que eu fazia quando eu venho para Jesus, eu não quero fazer mais. E se eu faço, é um deslize. E eu corro para a presença dEle, porque Ele me libertou. E Ele disse: para a verdadeira libertação é que eu te libertei. Não volte a ser escravo do pecado. Você é livre. Tem essa revelação da presença dEle. Aí eu fiquei pensando, quando a gente diz essa frase: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, tantas coisas não teriam me acontecido. Mas a Bíblia diz, Ele falou quando se despediu dos discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: nesse mundo vocês vão passar por aflições. Ele disse: vocês não estão isentos disso. A aflição que passa o ímpio vai passar o justo. E às vezes a gente fala: eu sou crente, não posso passar por isso. Eu sou filho do Senhor, eu não aceito isso. Não, queridos, nós temos que aceitar tanto o bem quanto o mal se vier das mãos dele. Como filhos, nós temos que nos colocar no nosso lugar diante de Deus. E recebendo essa revelação dele, de que Ele está presente. A diferença entre o ímpio e o justo é que se você passa por uma morte sendo filho de Deus, você perde um ente querido, você tem consolo. Mas o ímpio não tem um consolo. Como ímpio, você pode passar por situações difíceis e você não consegue ver Jesus, você não consegue ter a experiência que o salvo tem. Essa é a diferença. Ele está com você todos os dias. Ele está com você. É essa revelação que o Senhor quer trazer na nossa vida, da presença dEle. Ele quer que os nossos olhos se abram para isso.
Mas eu quero dizer para você, Jesus está presente, amém? Ele disse, olha, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Quantos têm aqui o Espírito Santo? Quantos receberam o Espírito Santo quando Jesus entrou na sua vida? Você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, então ele está presente. Não está presente apenas neste lugar físico, está aqui. Ele está presente. Mas muitas vezes nós não estamos presentes. Jesus está, mas às vezes nós não estamos com ele. Você já entrou numa sala onde está todo mundo no celular? Você já teve essa desagradável experiência? Né? Está todo mundo lá assim. Aí você entra e ninguém te vê. Ninguém te nota. Você tenta falar com um, a pessoa não consegue, ela está ligada lá. Quem já teve essa experiência de entrar num lugar onde você estava ali, onde está todo mundo junto, mas ninguém está com ninguém? Está cada um conectado no seu mundo. Você já teve essa experiência? E às vezes, queridos, eu penso que Jesus tem entrado na igreja dele dos últimos dias e está assim, todo mundo conectado no seu mundo. Está todo mundo conectado nos seus interesses. Ai, eu quero fazer, às vezes não é nem em pecados, mas às vezes num ativismo, você fazendo tantas coisas para Deus, fazendo, mas não estando com Ele. Mais do que você fazer qualquer coisa para Ele, o Senhor quer você. Ele quer a tua presença. Quanto tempo você não vai para a presença do Senhor? Quanto tempo você não gasta um tempinho com Ele, onde você pode tocá-lo? Quanto tempo você não faz isso? A nossa vida cristã, queridos, não pode ser baseada num domingo. Ou ir na célula. Tem gente que diz assim, olha, eu vou um domingo sim, um domingo não, tá bom. Né? Porque eu já recebi, eu vou na célula aí revezo. O domingo que eu não for na igreja, aí aquela semana eu vou na célula, né? E revezo. Mas, queridos, Deus, quando você acorda, Ele já está esperando por você. Ele está esperando pelo seu bom dia. Ele está esperando que você fale com Ele. Que você leve para Ele as suas orações, as tuas lutas, as tuas dores. Ele está esperando que você se comunique com Ele. Muitas vezes nós estamos lá, falando com pessoas, tão desligados. E passamos o dia com aquela oração mecânica na hora de comer. Muito obrigado por esse alimento, amém. Vai dormir, começa a orar e dorme. E não gasta tempo com a palavra, não ouve o Senhor. Ele está aqui, mas Ele quer que você esteja com Ele. E isso faz toda a diferença. Em João 11:32, na parte quando, eu vou ler essa parte aqui do versículo, a parte A diz, então quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos pés dele e desabafou. Tem 3 coisas que quando nós temos a revelação da presença, mais de 3, são 4. Quando nós temos a revelação da presença de acordo com esse texto, né, a primeira coisa que Maria fez foi se achegar a Ele. Ela correu para Deus, ela se achegou. A Bíblia diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Às vezes você fica lá fazendo birra com Deus, fazendo biquinho, de braços cruzados, esperando que Ele vá ao teu encontro. Mas Ele está esperando que você tenha iniciativa de correr para a presença dEle. E quando você for, Ele disse, eu estou de braços abertos para te receber. Mas Ele às vezes diz que ele deixa a gente ficar angustiado, desesperado. Aí quando não tem mais socorro, quando você já buscou ajuda de um, de outro, aí você vai correr para Deus. E Ele fala que Ele deixa. Ele deixa. Até você sentir que você precisa dEle. Aí você corre para Ele e Ele está lá. Então se achegue a Deus e Ele vai se achegar a você. Maria fez isso. Segunda coisa, quando Maria se achegou, ela viu o Senhor. Nós precisamos ver o Senhor presente. É como eu disse, quando os nossos olhos se abrem para ver que Ele está no culto, que Ele está na nossa casa, tudo muda. A nossa atitude é diferente. Nós precisamos desse discernimento. Os nossos olhos precisam se abrir. Nós precisamos ter discernimento e clareza para percebê-lo em cada situação na nossa vida, cada dia. Cada momento, cada dificuldade, você precisa de uma revelação de Deus, de que Ele está presente. Vê-lo. Terceira coisa, ela se prostrou diante dele.
Esse se prostrar é reconhecer que ela estava na mão dele. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, mas com tanta altivez. E ele disse que ele resiste aos orgulhosos. Mas ele dá graça aos humildes. O coração dele está aberto para quem se humilha. E tem crente que diz assim, eu não tenho sangue de barata. A Bíblia diz assim, se você levar um tapa na face, dá outra. E uma vez eu ouvi uma irmã dizer assim, a gente foi aconselhar, e literalmente ela tinha brigado com uma pessoa e tinha sentado a mão mesmo. Eu falei, não pode, você tem que dar outra. Eu falei, eu não tenho sangue de barata, não. Aí eu disse, não, você não tem o sangue de barata, você tem o sangue do cordeiro que corre nas tuas veias. E ele deu a face por nós. Ele deu a outra face por mim e por você. Ele foi para aquela morte de cruz, a morte mais humilhante que tinha. E foi aquele sangue que ele derramou para correr nas nossas veias. Não é sangue de barata, não. Mas eu tenho que ter esse coração de me humilhar, de me render, de me prostrar. Muitas vezes nós não aceitamos ser humilhados, mas Deus permite que crente passe por humilhação. Deus trabalha em nós. Ele permitiu que o povo dele ficasse no deserto para testar o coração, para humilhá-los, para ver o que estava no coração. Sabe, queridos, tem coisas que só vêm quando nós somos humilhados. A gente só descobre coisas em nós quando nós passamos por humilhação. Certas reações que a gente diz, eu nunca vou agir assim. Quando a gente é humilhado, tem reações que vêm em nós que nós nem sabíamos que éramos capazes de reagir daquela forma. Então Deus permite a humilhação na nossa vida para nos tratar, para nos treinar. Só que Deus não quer apenas nos humilhar. Ele nos humilha sim, mas Ele quer que nós nos humilhemos. Ele diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno te exalte. O Senhor foi humilhado, sim, mas Ele foi exaltado. O Senhor, o Pai deu a Ele um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho um dia se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele passou por uma humilhação pública, mas o Senhor vai exaltá-lo e já o exaltou. E um dia todos os olhos verão de todas as nações o Senhor assentado junto ao Pai. Nós temos que saber que há momentos que nós passamos por isso e temos que nos render a Ele, temos que nos prostrar. Quando nós temos essa revelação, nós conseguimos nos humilhar. E depois ela desabafou. O Senhor espera de nós o desabafo. Davi era assim. Ele desabafava com Deus. Ele falava para Deus, olha, eu estou passando isso. Se você vê os salmos, Davi passou tanta perseguição e ele chorava na presença de Deus, ele rasgava o coração dele. Eu vejo que tem filhos de Deus que não conseguem abrir o coração para Deus. Sentem determinadas coisas, mas não conseguem falar para Ele. O Senhor quer que você desabafe com Ele. Ele quer te ouvir. Há um lugar na presença do Senhor onde você não tem que colocar uma máscara. Na presença dEle, Ele te aceita como você é. Ele conhece os teus pensamentos, os teus sentimentos. Então não há nada que você vai falar para Deus que vai decepcioná-lo. Abre o seu coração para Ele, desabafa o que está aí dentro. Mas todas as vezes que Davi terminava um salmo, ele terminava se rendendo ao Senhor e agradecendo por aquilo que ele era. Todo desabafo de Davi nunca saía com amargura. Ele poderia começar a expressar uma amargura, mas logo vinha o consolo do Senhor. Eu estou terminando, mas eu quero falar de uma atitude que Maria teve, que fez toda a diferença. Em João 11, 28, olha o que está lá, se você está com a sua Bíblia aberta. Primeiro Marta correu para o Senhor e Jesus estava esperando do lado de fora da aldeia. E Marta teve o primeiro encontro, depois ela veio e disse assim, essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e chama por ti. Eu quero dizer para você, Deus está na tua vida e Ele chama por você. Ele te chama, com papel aqui? Ele te chama para um relacionamento mais íntimo com Ele. Se você tivesse agora, alguém entrasse aqui, fosse aí no seu ouvido aí por trás e dissesse assim, Janiele, Jesus está ali fora. Ele mandou te chamar. O que você faria? Sairia correndo para a presença dele. Mas talvez, queridos, outros correriam dele. Talvez falaria assim, nossa, ele viu o que eu fiz ontem à noite. Ixi, manda outro. Fala que eu não estou, espera passar. Mas quando
Marta disse para Maria: o mestre chegou e ele chama por você. Ela imediatamente se levantou. A Bíblia diz que apressadamente ela correu para Jesus. É essa atitude que o Senhor espera de nós, que você corra para Ele, que você corra ao encontro dEle, que você tenha sede da presença dEle. O mestre está aqui e Ele chama por você. Ele quer que você tenha a revelação da presença dEle. Ele quer que você saiba a importância que Ele tem na tua vida. Ele não quer você apenas aqui sentado num banco todo domingo, sem relacionamento com Ele. Não é para essa noiva que Ele está vindo. Ele está vindo para uma noiva que está esperando por Ele. Ele está vindo para uma noiva que está esperando e que tem prazer de ouvir o chamado dEle. Maria não correu de Deus, ela correu para Deus. Qual seria a nossa atitude? O Senhor faz, queridos, de acordo com a nossa expectativa. E muitas vezes a gente vem para a casa de Deus e não tem expectativa nenhuma. E se você não tem expectativa, você vai voltar para casa do mesmo jeito. E você vai achar que o louvor demorou demais. Você vai achar que a palavra hoje não foi tão boa porque não foi o pastor Kelner que pregou. Mas quando você tem a revelação da presença de Deus, você tem expectativa. Quando você vem para a casa dele, não é para ver a equipe de louvor, não é para ver quem vai ministrar, mas é para estar com ele. Você tem sede, você tem fome da presença dele. Em Amós diz: nos últimos dias eu darei fome para o meu povo, mas não é fome de comida, nem sede de bebida. Eu darei fome e sede pela minha palavra. Nós temos que ter fome e sede da palavra de Deus, de estar com Ele, ter expectativa. Ele não fez muitas coisas em Nazaré, não fez milagres nenhum naquela cidade. Jesus fazia milagres por onde ele andava, mas ele não fez milagres naquela cidade, porque aquelas pessoas não tinham expectativa. Falaram: quem que é esse daí? Ah, ele é o filho do carpinteiro. O que você vai esperar dele? A gente conhece esse menino aí desde criança. Quem que ele pensa que ele é? Não tinha uma expectativa. E não viram os milagres do Senhor. O Senhor vai responder de acordo com a sua expectativa. Se você não tiver expectativa nenhuma a respeito dele, você também não vai ter nada dele. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela saiu determinada, depois de 12 anos, com uma enfermidade, tinha gastado tudo o que ela tinha. Ela disse para ela mesma: hoje, vai ser hoje. Eu vou sair da minha casa, eu não preciso de nada, eu não preciso que ele ore por mim, eu não preciso que ele toque em mim, eu só preciso tocar nas vestes dele e eu vou ser curada, vai ser hoje. Ela saiu da casa dela com expectativa. E aí os discípulos estavam cercando Jesus. No meio daquela multidão, Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos falaram: lógico, está todo mundo te tocando. Ele disse: não, alguém me tocou com expectativa. Alguém me tocou diferente. Como você tem tocado o Senhor? Quando você tem expectativa, você toca o coração dele. Marta e Maria tiveram a mesma reação. As duas disseram: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As duas se prostraram diante dos pés dele. Mas o choro de Maria comoveu o Senhor. Olha o que fala lá. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no seu espírito e compadeceu-se dela. Sabe, não é aquele choro hipócrita, mas é aquele choro que vem do teu coração, toca o coração de Deus. Sabe aquele dia que você se acha a pior pessoa do mundo, mas o Senhor quer pegar aquelas lágrimas, enxugá-las e dizer o teu valor. Quando nós temos essa revelação, quando nós temos essa expectativa, Ele faz por nós. Mas uma igreja sem expectativa é uma igreja fria. Uma igreja sem expectativa é uma igreja que perdeu a paixão, que não tem mais interesse pelas coisas do Senhor. É uma igreja religiosa, não essa casa, amém? Não vocês, não eu, em nome do Senhor Jesus. Aqui tem um povo adorador, aqui tem um povo que tem expectativa da presença do Senhor. Quantos estão comigo? Quantos têm expectativa nele? Se você não tem, você tem que pedir: Senhor, eu quero sede e fome do Senhor. Eu quero ter expectativas, porque eu quero ver os teus milagres. O Senhor te chama para estar com Ele.
Ele te chama para colocar você num lugar mais alto, para cuidar de você. Um lugar onde você pode chorar e ser consolado. Um lugar que você pode ser quem você é e ser aceito. Esse lugar é na presença dele. Você não tem que fingir ser quem você não é. Porque o Senhor te conhece e Ele te aceita exatamente como você é. Nada que você faça pode decepcionar Deus. Nada que você faça vai fazer você ser mais amado por Deus. Esse lugar que Ele quer te levar e que Ele te chama é um lugar de aceitação. É um lugar que Ele te acolhe. O Senhor quer se compadecer da sua dor. Há quanto tempo você não chora na presença dEle? Há quanto tempo o seu coração não tem sensibilidade mais na presença do Senhor? Deus quer tocar a sua alma. Ele não quer se relacionar com você tocando apenas teu físico, curando de enfermidades, recriando o teu espírito, te preparando porque o teu espírito está pronto. Sabe onde é o nosso relacionamento com Deus? É na alma. É nas nossas vontades, é aí que Ele trabalha. O processo de santificação, queridos, é na nossa alma. São as nossas vontades que são deformadas pelo pecado. E é aí que Ele quer te tocar. Onde você abre mão, quando você tem a revelação da presença dEle, você abre mão da sua vontade pela vontade dEle, porque vale a pena. Você não desconfia, como se Deus fosse um Deus autoritário, que desse apenas ordens e você tivesse que obedecer. Mas você confia de que Ele tem o melhor para você. E quando Ele diz não, Ele sabe o porquê do não que Ele está te dando. E é para te livrar. E mesmo às vezes quando você faz do teu jeito, a misericórdia de Deus te alcança e Ele ainda conserta tudo que você estragou. Porque Ele é um Deus de amor. Quando nós temos essa revelação da presença dEle, se o Senhor estivesse aqui, tudo seria diferente. Se o Senhor estiver na minha casa, se o Senhor estiver presente, se eu estiver com o Senhor todos os dias, como a nossa vida pessoal pode ser diferente, como a nossa vida como igreja pode ser diferente, como a vida dessa cidade pode ser diferente, pela revelação da presença dEle. Ele quer te levar para esse lugar espaçoso, tirar os teus medos e as tuas inseguranças. Ele tem o prazer de dar o fim que você deseja. Ele disse: eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Você fez planos, mas os meus planos são maiores do que o teu. Eu vou além, eu vou te surpreender. Eu vou dar mais, e tudo aquilo que nós não merecemos, o Senhor tem nos dado. Além daquilo que nós podemos sonhar e almejar, Ele vai além. Ele supre as nossas expectativas. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Talvez, queridos, você tenha se relacionado com Deus, mas está faltando a revelação dessa presença. Talvez o teu relacionamento com Deus está xoxo, está vazio. Talvez você é um daqueles que está com a sua vida conectada no mundo virtual. E o Senhor está chegando e você não percebe a presença dEle. Porque tua mente não está aqui. O teu coração não está aqui. Sabe o que Ele disse para o povo? O povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Fala para eles pararem, porque essa adoração eu não recebo. Quando você vem para a presença do Senhor, você precisa estar inteiro. Você precisa estar com Ele. E se está faltando revelação da presença do Senhor na tua vida, se você vê que tem coisas que precisam mudar dentro da sua casa, a começar em você, porque você não tem os teus olhos abertos para ver que Ele está lá. Se o Senhor estivesse aqui. Talvez, queridos, muitos estão vivendo debaixo de decepção e frustração com Deus, numa amargura muito grande. Se o Senhor estivesse aqui, brigando com Deus. Mas Deus quer mudar esse quadro na tua vida hoje. Pare de se debater com Ele. Tenha essa revelação: se o Senhor estivesse aqui.
Saia da frustração, entregue para Ele a decepção. E se está faltando essa revelação da presença dEle na sua vida, e você quer essa revelação, eu queria te convidar a ficar de pé. Você que sente que precisa se relacionar com Deus, com base nessa revelação da presença dEle, eu te convido a ficar em pé e dizer: abre os meus olhos, Senhor, eu quero te ver. Quanta coisa, Senhor, pode ser diferente na nossa vida quando nós temos a revelação da Tua presença. Nós queremos ter os nossos olhos abertos, Senhor, para Te ver, para agir diferente, para falar diferente. Pai, as pessoas nessa cidade precisam ver em nós a revelação da Tua presença. Sabe, querido, quando você passar, as pessoas vão ver que no teu olhar, elas vão ver o olhar de Jesus. No teu abraço, elas vão sentir o abraço de Jesus. Quando você tem essa revelação, você transmite isso. Nós vamos orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ter uma igreja, eu me incluo nisso, porque eu quero viver com o Senhor debaixo dessa revelação. Eu não quero viver o jugo da religião. É muito pesado a religião. O Senhor nos chamou, ó Deus, para estar contigo, para estar na Tua presença. E essa noiva conectada, ansiosa pela Tua volta, é que o Senhor vai vir buscar. E eu clamo, Senhor, pela Tua igreja, por esses que estão de pé, Senhor, e querem essa revelação da Tua presença na sua vida. O Senhor sabe as áreas. O Senhor sabe, Senhor, se os olhos precisam ser abertos, se elas precisam desabafar, se elas precisam, Senhor, correr para Ti. O que elas precisam está nas Tuas mãos. Vem, Senhor, e revela-nos a Tua presença. Se revele a nós, Pai. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro dizer isso para Ele. Eu quero voltar ao primeiro, a ser apaixonado, Deus. Ao primeiro. É essa noiva que o Senhor vem buscar, essa noiva apaixonada que está conectada, que está preparada. Oh, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo.
revelação dessa presença. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Enquanto eles vão cantando, eu queria fazer uma oração específica. Você pode continuar de pé, mas você que está se vendo frustrado, decepcionado com Deus, e você já teve tantas experiências com Ele, mas hoje você já não consegue se relacionar mais com Ele, com a visão, com essa revelação da presença, e isso afetou a tua fé. Eu queria te convidar a vir aqui, para que os pastores orem por você, para que você seja ministrado aqui. Queria chamar líderes, pastores. Os pastores estão ali. Oh, Deus. Enquanto Vamos isso, todos você pode ficar em pé, continuar queridos. cantando. Vamos juntos. Eu quero Voltar ao início de Isso serve para todos nós, queridos. encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Tudo que eu vi, tudo que aprendi, faz acontecer. Mais uma vez, Milagres que o teu povo viu, faz acontecer. Mais uma vez. Então consagrai-vos para mim, e maravilhas eu farei. queremos o teu fogo, teu avivamento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e faça brilhar a luz dele sobre a tua vida e te dê a paz, hoje e para sempre.